Agora vamos falar um pouquinho sobre medidas de segmentos e segmentos congruentes. A medida do comprimento de um segmento, como que a gente obtém ela? Bom, a gente já viu que para ter um segmento a gente precisa de dois pontos, né? Um ponto A e um ponto B. E a gente vem aqui, traça o segmentozinho, beleza? Ponto A e ponto B. Para eu medir esse segmento, eu preciso comparar ele com o outro. Vai ser sempre assim. Mais pra frente, quando vocês chegarem no ensino médio e tudo mais, vai ter a historinha de como que surgiu o metro, né? E pro metro, os caras simplesmente pegaram um pedaço de barra, uma barrinha de determinado tamanho e falou assim, ó, isso aqui vale 1 metro. E aí, a partir disso, a gente passou a comparar as coisas com aquela barra. Então você pega aquela barra lá e você tem uma parede, por exemplo. E você vê quantas vezes aquela barrinha vai caber dentro da sua parede, certo? Coube 1, 2, 3, 4 vezes certinho, então tem exatamente 4 metros. Coube 4 vezes e meia, então tem 4,5 metros, beleza? E assim em diante. Aqui a gente vai construir um segmentozinho, eu vou chamar de DC. Então, o que a gente vai fazer é verificar quantas vezes esse segmentozinho cabe dentro do AB. Então, vou ter uma, 2, 3, 4, 5. Cabe 5 vezes. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o meu segmento AB é igual a 5 vezes o comprimento DC, sabe? Só isso mesmo. O que eu posso fazer também? Eu posso vir aqui e chamar esse segmento DC de U, tipo U de unidade de medida. E aí eu posso dizer que o meu AB, ele vale 5U. 5 vezes U, 5 vezes a unidade de medida. A mesma coisa se eu chamasse isso daqui, ao invés de U, chamasse de metro. Então, eu teria que AB vale 5 metros. E é assim que a gente mede um segmento, sempre comparando ele com outro segmento. Agora, segmentos congruentes. Quando que dois segmentos vão ser congruentes? Quando eles tiverem a mesma medida. Então, se eu tiver um outro segmentozinho aqui, e é claro, né? Eu vou sempre comparar esses segmentos usando a mesma unidade de medida. Eu poderia ter uma outra unidade de medida, né? Uma unidade de medida que seja a metade do DC, por exemplo. Vamos pegar aqui uma outra unidade de medida. Tem o DC, eu vou pegar o EF. EF é metade do DC. Se é metade, e aqui cabia 5, então vai caber 10 EF ali dentro, né? Vamos só para vocês terem certeza, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viu? Então, eu tenho que o meu segmento AB, ele também é 10 EF. O EF, se eu quiser chamar de, sei lá, chamar de centímetro, então o meu AB é 10 centímetros, beleza? E é assim que funciona. A gente pega uma unidade como padrão, dá um nome para ela, e aí a gente compara os outros segmentos com base nessa segmentozinho que a gente usou como padrão. Bom, para ser congruente, né? Para ser congruente, eles precisam ter o mesmo comprimento em relação à mesma unidade de medida. Então, se eu pego o segmento CD aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 EF aqui. E se eu pego DC, eu vejo que tem 1, 2, 3 e ainda fica sobrando 1 ali. Então, esse segmento AB é congruente com esse segmento CD? Não é, né? Não são congruentes. E se eu pegar um outro segmento aqui, ó, vou pegar um do mesmo comprimento agora. E vou chamar ele de GH. Agora, esse segmento GH, eu posso dizer que ele é congruente ao segmento AB. E tem um símbolo que a gente utiliza para quando a gente vai se referir a segmentos congruentes, para ficar mais, para simplificar, né? Eu digo que o segmento AB, e coloco esses 3 tracinhos aqui, é congruente ao segmento GH. E por que a gente não usa... Eu sempre tenho que colocar os tracinhos aqui em cima, tá? Por que a gente não usa o igual ao invés de usar o congruente, né? Porque a gente está tratando de geometria. E aí eu mostrei para vocês, de uma forma bem resumida, que essas figurinhas aqui que a gente está desenhando, esses segmentos de reta, essas retas, eles são conjunto de pontos, certo? Então são todos formados por pontos. Mas são os mesmos pontos? Não são.
A reta, por exemplo, se você tem duas retas distintas, elas são formadas por conjuntos de pontos distintos. É como se tivesse duas cadeiras idênticas, mas são formadas por materiais diferentes. Não é a mesma matéria que forma aquelas duas cadeiras, não é mesmo? Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter o mesmo conjunto de pontos em que situação? Quando eu tiver duas retas que são coincidentes, aí no caso é até a mesma reta, né? Todos os pontos são idênticos, é o mesmo conjunto de pontos, tá? Então, por isso que a gente usa o congruente ao invés do igual. Quando eu estou me referindo só à medida, eu posso escrever AB, para simplificar. E aí eu posso usar o sinal de igual e GH. Sempre que você vê esse tipo de notação aqui, é porque a gente está se referindo somente a essa notação aqui, a gente está se referindo somente ao comprimento do segmento, tá? Agora, essa outra notação aqui, a gente usa para se referir ao segmento em si, beleza? E se eu usar, então, uma outra anotação assim, ó, imagina um segmento qualquer, né? Eu coloco lá que o segmento, eu já usei várias letras aqui, eu vou pegar I, J, é igual, e coloco o tracinho em cima, é igual a KL, segmento KL. Dois segmentos quaisquer aí diferentes. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Esse vai ser I, J e também vai ser KL. Como eu estou utilizando o sinal de igual, coloquei o tracinho em cima, eu estou falando do segmento em si. E como eu estou usando o sinal de igual, significa que eles são o mesmo conjunto de pontos, beleza? São diferenças bem sutis, assim, bem leves mesmo, mas que fazem a diferença na hora que avançar mais no assunto.